Graças ao nosso Deus e Pai pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos para ouvirmos da palavra do Senhor, para termos essa comunhão, embora virtual. Que Deus abençoe a todos. Diz a palavra no Salmo de número 29, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Que a palavra do Senhor penetre bem fundo no nosso coração. Que Deus nos abençoe para esse culto. Queremos orar com os irmãos. Senhor, nosso Deus, querido Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz, à tua poderosa voz. Pai querido, abençoe cada irmão no seu lar, cada um que está escutando, assistindo essa apresentação, participando deste culto. Que o Senhor faça a tua obra nas nossas vidas, de segurança, paz, tranquilidade a todos. Abençoe também a reunião na igreja, dos irmãos que estão podendo ir, que esta união nunca nos falte, ó Deus, e que para breve possamos estar todos juntos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.
tema da nossa mensagem é Venha para a casa do Rei. Nosso texto é de 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 13, onde Davi vai mostrar bondade para com o filho de Jonatas. O rei Saul e seus filhos morreram na batalha, e Jonatas era um desses filhos, e Davi tinha uma amizade muito grande com ele. Morto o rei, mortos seus filhos, o reino agora está prometido para Davi. Estava no plano de Deus, a raiz de Davi, da descendência dele nasceria o Senhor Jesus Cristo. Então Davi sobe ao trono no lugar do rei Saul. Davi tem um forte pacto com o filho de Saul, Jonatas, e ele fez esse pacto desta forma: Davi, aconteça o que acontecer comigo, pela nossa amizade, eu te peço, não cortes jamais da minha casa a tua bondade. E Davi era bem zeloso nos seus compromissos, era um homem segundo o coração de Deus, que amava a Deus e tinha um amor muito grande pelo jovem Jonatas. Era o tempo que eles conviveram juntos, e agora é feito esse pacto, portanto, de bondade para com a casa dele. Qual a bondade que Davi pode expressar para Jonatas? Acontece que ele tinha um filho, e é esse filho que nós vamos descobrir agora, saber da existência dele, e é por ele que Davi vai exercitar a sua bondade. Então, no versículo 1 desse 2 Samuel, capítulo 9, diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Então ele tinha esse desejo, ele não sabia exatamente da existência de algum descendente de Saul, de Jonatas. Então ele pergunta por isto. Nos versículos 2 e 3 nós lemos: Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: Tu és Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ele tinha essa informação: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Quem era, portanto, este jovem que houve referência acerca dele por parte de Ziba? Era Mefibosete, o filho de Jonatas, que poderia até ser um príncipe, poderia ter o reino para si. Mas aconteceu que na batalha, na invasão que aconteceu, na fuga de Saul, de seus filhos, a babá de Mefibosete pegou essa criança, ali possivelmente com 5 anos nesse momento, e deixou cair, e ele quebrou os seus 2 pés, vindo a ficar aleijado deles. Então rapidamente foi nessa situação que fugiram para salvarem as suas vidas. E o que acontece, nós lemos agora no versículo 4, Davi perguntando de onde ele está. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Maquir, cuidadoso, amoroso para com a situação daquela criança naquele instante, o recebeu, cuidou dele, agora ele cresceu. E o que é que aprendemos acerca dessa cidade, sendo que o nome já diz: Lo é não, Debar, falar. Então, não falar, era um lugar onde não se falava, era um lugar onde não havia tanta comunicação, porque ali era o lugar onde a miséria estava estampada,
ele foi para lá, numa cidade de refúgio, refugiado na casa desse homem amoroso, Maquir, que cuidou dele. Portanto, ele estava nessa situação de alguém que esqueçam de mim, não pensem em mim, quem sou eu? Um aleijado, minha família toda morreu e eu estou aqui nesta situação, não tem muito para falar não. Ali, portanto, vivia Mefibosete, um menino que nasceu para um dia ser rei, mas a adversidade da vida atinge aquele ser. E a tristeza, com certeza, estava estampada no seu coração e com o seu problema, com a sua enfermidade, aleijado de ambos os pés. Mas o rei lembrou-se de seu amigo, lembrou-se do pacto que tinha com Jonatas e mandou chamar Mefibosete. O versículo 5 diz: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodibar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E aqui nós temos um momento precioso para a vida daquele jovem. Davi dizendo para ele: saia de Lodibar, saia do lugar onde você nada pode falar, onde você não está aí se expressando, onde você não está vivendo uma vida de dignidade. Eu, por amor ao seu pai, pela bondade que eu jurei manter com ele para com a sua casa, eu quero ter você aqui junto de mim. Então saia de Lodibar, saia da sua pobreza, do seu esquecimento e venha para a casa do rei. Na verdade, esse convite também é para nós hoje, miseráveis pecadores que somos, muitas vezes com os nossos problemas interiores, muitas vezes com os nossos problemas exteriores, mas Deus é amoroso para conosco e nos convida sempre: saia de Lodibar, saia da sua dificuldade, saia do seu estado de tristeza e venha para a minha casa, venha para a casa do rei, esteja com Jesus, o rei dos reis. E o versículo 6 nos diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Claro que Mefibosete teve um determinado medo no seu coração. Que será que o rei quer comigo? Algum ajuste de conta para que não sobre nenhum príncipe, nenhum do reino da casa de Saul, de Jonatas? Eu sou filho de Jonatas, mas eu nem me sinto assim, me sinto desprezado, com problemas de rejeição, eu mesmo me rejeitando, devo correr perigo em frente ao rei, mas não foi nada disso. Não temas, usarei para com você de bondade por causa do seu pai Jonatas, e você terá terras, terá moradia, e você comerá sempre à minha mesa. A situação mudou da noite para o dia, da tristeza para a alegria desse jovem chamado Mefibosete, pela atitude de bondade de Davi. E nós também temos um lugar privilegiado à mesa do rei, porque contamos com a bondade e o amor do nosso Deus para conosco. Mas agora, tomando toda a coragem e vendo que o motivo era bom, estava sendo bem recebido pela primeira vez, embora agradecido por Maquir, que cuidou dele por todo esse tempo, com certeza, mas agora diante do rei, recebendo estas palavras carinhosas, mas
no seu coração, no seu íntimo, havia uma baixa autoestima. Baixa autoestima que existe para muitas pessoas, porque tem um problema físico, porque não se aceita fisicamente, não se aceita intelectualmente, não se aceita na sua própria feição. Quando se olha no espelho, enxerga só um lado mal, olha, as pessoas estão vendo isto e só enxerga este lado. E essa baixa autoestima estava com ele, pelo problema que ele tinha nos seus pés. Então, diz o versículo 8, se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha que situação de uma pessoa se apresentar dessa maneira. Que valor eu tenho, principalmente diante do rei? Eu me considero um cão morto, todos me consideram um cão morto, todos estão aí praticando esportes, todos estão aí no seu dia a dia, no seu corre-corre, e eu não posso agir assim. Então eu mesmo me considero, as pessoas me consideram um cão morto, e que tenho eu a ver para que o rei tenha essa bondade para comigo? Então é um problema muito sério, mas irmãos, nós vemos muitos casos de pessoas que têm uma deficiência até bem grande, bem visível, na falta de um membro, na falta da visão, seja o que for. Às vezes as pessoas se preocupam com uma espinha, os adolescentes com espinhas, uma ruga, a fisionomia mudando pelo envelhecimento, e o botox entra nessa história. Irmãos, há muita coisa que pode ser feita para combater, para melhorar, mas tem pessoas que a dificuldade é muito grande, mas se apresentam com alegria, se apresentam com disposição. É um exemplo para nós que nos consideramos bem fisicamente, mas não tendo um membro, não tendo uma visão, uma audição, mas se comunicam, mas têm uma atividade, aprendem a viver dessa forma diferente, mas de tal forma que nos ensinam lições preciosas de como viver sem ter uma baixa autoestima. Você também possa vencer isto na sua vida. O versículo 10 nos diz: Mefibosete, filho de Jonatas, comerá pão sempre à minha mesa. Olha que privilégio, que virada da história desse rapaz que agora toma confiança e diz: olha, eu sou assim, como nós vemos hoje nos mercados, em alguns lugares de comércio, embora até sendo lei, sendo que a lei diz para que se faça isso, pessoa com algum tipo de deficiência se apresenta para o trabalho, para fazer a sua função igual aos outros. E isso é muito bonito de se ver, dando a oportunidade para estas pessoas, para que não fiquem desprezadas, deprimidas com os seus problemas, com a sua dificuldade. Elas têm valor, e irmão, isso que eu digo para você, você também tem valor diante de Deus, seja lá como você for, e até mesmo se considerando o maior dos pecadores. Quem sou eu, indigno de estar na presença de Deus? Mas é esse Deus, o nosso Rei, que nos chama para participarmos da refeição à sua mesa. Todos nós é que complicamos, nós é que nos achamos pior que os outros, nós que não damos o devido valor a nós mesmos, mas Deus te convida para estar no banquete à sua mesa, isso diariamente, isto sempre, como Mefibosete está recebendo aqui de Davi esse tratamento carinhoso, de pura bondade do seu coração. Então, versículo 11: comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei.
Ele estava como sendo adotado agora. E ele seria servido, tratado como um dos filhos do rei. Davi tinha muitos filhos legítimos, ali seus filhos, e agora Mefibosete faria parte desses filhos. Teria agora irmãos príncipes, irmãos reais. E isso, claro, alegrou o seu coração com essa nova oportunidade na sua vida. Versículo 13 diz assim: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. E aqui fica uma dificuldade, irmãos. Muitos até aceitam ir na presença de Deus e de comer a sua mesa, comer a mesa do rei, mas ainda não venceram os seus problemas, porque um passo que nós damos é participar da igreja, e na igreja temos pessoas e temos comparações. Aquele tem um dom, mas olha, eu não tenho. Que bonito ver quem canta, mas eu não canto. Que bonito ver quem ora, mas eu não oro. Que bonito ver alguém ensinando, mas eu não sei ensinar. Se acha no seu íntimo coxo dos dois pés. E mesmo vivendo no palácio, mesmo vivendo na presença, à mesa do rei, não tem descanso, não tem paz, porque não dá o devido valor e não entende que o valor é o de Deus. Deus dá valor a todos nós. Então cure o seu coração de qualquer coisa que lhe impeça de ser igual a todas as pessoas diante de Deus. Deus recebe todos como filhos. O ladrão da cruz é irmão de Jesus. Zaqueu, o ladrão, aquele de baixa estatura, é irmão de Jesus, porque foi salvo. E nós também, seja problema exterior, seja problema interior, que isso possa ser vencido, sabendo que nós somos bem recebidos por nosso Deus e Pai. E quais as lições, quais as aplicações que nós temos nessa mensagem? Hoje Deus nos chama também a sairmos do nosso mundinho e virmos para a casa do Rei. O que devemos fazer para sairmos da nossa Lodibar? Em primeiro lugar, deixe sua baixa autoestima. Mefibosete apresenta-se como um cão morto, seus pés eram tortos. E você, como se apresenta? Nós nos lembramos de Raquel e de Leia, as irmãs. E Raquel se apresentou ali bonita, e Jacó se interessou, foi por ela, mas a sua irmã era a mais velha, e a tradição ali é que se recebesse a mais velha para o casamento. E, na verdade, Jacó foi enganado e recebeu Leia em primeiro lugar, mas ela tinha olhos tenros, algum problema nos seus olhos, não era uma pessoa de beleza externa, e claro, aquilo lhe causava muita tristeza, uma situação de desgaste, mas ela conseguiu ter nessa situação o seu marido. Mas nós pensamos que esses todos que têm algum tipo de problema, e nós todos temos algum tipo físico, algum tipo interior, um sofre de uma coisa, outro sofre de outra, cada um tem a sua enfermidade e, portanto, temos muitas vezes uma baixa autoestima, onde não damos valor a nós mesmos. Mefibosete exagerou nisso quando diz: eu sou um cão morto. Irmão, ninguém aqui é cão morto, não. Nós somos seres vivos, humanos, pecadores, humanos com defeitos. O pecado causa isto, causa enfermidade, causa até a morte, mas vamos vencer tudo isso e viver uma vida no Senhor. Portanto, deixe sua baixa autoestima. Em segundo lugar, creia na bondade do Rei. Talvez
e podemos até afirmar isso, você não receba a bondade de pessoas. Quem sabe os seus familiares te desprezam pelo que você é, você não consegue um emprego, você não consegue figurar aí com status por causa do seu jeito de ser, pela sua aparência, mas aqui nós estamos falando da bondade do Rei. Deus te aceita como você é, Ele te formou, Ele sabe dos acidentes, das ocorrências que aconteceram na sua vida. Muita gente é marcada na sua existência, muitas vezes é um tombo de moto que deixa sequelas, precisando de um socorro médico e fica com aquelas marcas de seu acidente, um acidente de carro, que seja, mas vamos conviver com isso, e a bondade aqui é do Rei. Muitas vezes perdemos anos preciosos da nossa vida sem desfrutarmos da bondade do Rei, porque ficamos olhando para essas coisas, ficamos olhando para os que os outros pensam, o que vão pensar, o que vão dizer. Olha, aquela risada, é claro, é para mim, e tudo isso magoa. Mas também nós vemos muitas pessoas como Maquir, que recebe aquele que está com problema, que recebe até mesmo um animalzinho para ajudá-lo a se recuperar. Isso é muito bonito de se ver. Há bondade sim em corações humanos, quanto mais bondade haverá no coração de Deus. Participe dessa bondade do Rei, do nosso Rei, nosso Deus. Terceiro lugar, desfrute das riquezas do Rei. Naquele momento, por amor a Jonatas, Davi restituiu a Mefibosete tudo que pertencia à sua família, ao seu pai e ao seu avô. Davi também determinara que daquele dia em diante ele seria tratado como um dos filhos do rei, restituído, era dele, por direito. Em Cristo Jesus nós somos co-herdeiros de todas as coisas, vamos participar, vamos desfrutar das riquezas do nosso Deus. Ele é o dono do universo, dono de todas as coisas, e Ele tem dado tudo isso para nós em Cristo Jesus. Em quarto lugar, desfrute da intimidade do Rei. Deus nos chama de Lodibar para o seu palácio, onde por amor de seu Filho nos oferece sua mesa, nos alimentarmos da sua palavra, em sua presença todos os dias de nossas vidas. Irmãos, isto é literal. Os pastos verdejantes, as águas tranquilas que o bom pastor nos oferece, o alimento diário da palavra de Deus, o seu amor, nos carregando no colo, e que tenhamos algum tipo de deficiência, mas o Senhor cuida de nós da mesma maneira. Ele é o Deus amoroso e Ele quer que participemos dessa intimidade com Ele. Por amor do seu Filho Jesus, Ele faz isso por nós, também seus filhos, que Ele com certeza ama. Em quinto lugar, arranque Lodibar do seu coração. Nesse momento, tudo que vivemos em Lodibar já não conta, já não temos mais nada a ver com Lodibar. Seja lá o que foi que aconteceu no seu passado, para o exemplo de Mefibosete, ainda criança, mas derrubado ali pela sua babá, e nós pensamos que ela fez isso com amor, na pressa, teve que correr para salvar a vida daquela criança, o deixou cair, foi ali atropelado, teve os seus pés machucados, e seja lá o que for que aconteceu do passado, que possa vir a acontecer, alguém que lhe fez algum mal, alguém que lhe deixou alguma marca interior, que te magoou, ou exterior, a marca física, seja lá quem foi que causou esta marca em você, ora, perdoe, vá diante de Deus com perdão no coração,
Vá sabendo que Deus mesmo lhe cura todas essas mágoas. Ele te perdoou de todos os seus pecados, de todas as suas falhas. E Ele quer que você perdoe também. E aquilo já não terá mais valor. A tua marca, o que está lhe trazendo algum tipo de preocupação ou tristeza, será esquecido por você mesmo. Faça isso, perdoe, saia de Lodibar, saia de ficar calado, saia de sofrer para estar junto de Deus, do Senhor Jesus e do seu Espírito Santo. E irmãos, concluindo, a boa notícia do Evangelho é clara: Lodibar não é mais o seu lugar. Você foi chamado pelo Rei para comer da sua mesa. Deixe Lodibar para trás e nunca mais retorne para lá. Você não precisa mais disso. Jesus já pagou o preço, sofreu em nosso lugar, para que tenhamos acesso ao trono do Pai. Imagine o próprio Jesus, se acontecesse essas coisas negativas na vida dele, todo marcado pelos cravos, pelo furo no seu lado, com seu corpo todo marcado pelas chicotadas que recebeu, sua cabeça marcada pelos espinhos daquela coroa. Então ele não teria condição de se apresentar diante de Deus, mas muito pelo contrário, ele está à direita de Deus Pai. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. E as marcas de Jesus Cristo não o afetam. É isso que nós devemos aprender. Aqui a nossa marca, o que é? Como já foi dito, uma espinha no rosto, algo um tanto que não te agrada. Meu perfil é bom desse lado, do outro não é. Meu nariz é grande, minhas orelhas, seja lá o que for. E até mesmo alguém dizendo: não, agora não tenho mais valor porque a minha idade já está avançada. Nós temos valor todo o tempo. Deus ama as crianças, os jovens, os adultos, os idosos. Ele convida a todos: deixe Lodibar, saia de Lodibar e venha para a casa do Rei. Que você encontre esse descanso no Senhor, que você receba essa bondade de Deus para a sua vida. Portanto, deixe Lodibar, deixe aquilo que possa lhe trazer alguma mágoa, para desfrutar da presença, da mesa, do banquete com Deus. E se marcas devemos ter, que sejam as marcas do Senhor Jesus Cristo, por sermos cristãos, por fazermos a vontade de Deus, como o apóstolo Paulo: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que a marca do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, esteja sobre cada um de nós e estejamos indo até o trono de Deus para desfrutar de todas as suas bênçãos. Eu tenho
Ao encerrarmos esse culto, que todos fiquem na paz do Senhor, na sua graça, na sua bênção, na sua bondade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Uma boa semana a todos, com Cristo reinando em cada coração. Thank you.